Horas em São Paulo, seja muito bem-vindo. Estamos no ar, começando aqui mais uma edição de Os Pingos nos Is. Hoje, segunda-feira, dia 23 de maio de 2022. Estaremos juntos aqui até às 8 da noite. Hoje com a Ana Paula Henkel, Guilherme Fiuza, José Maria Trindade. Hoje de volta e também o Roberto Mota. Hoje mais uma vez aqui completando o time para essa edição de Os Pingos nos Is. Vamos aos destaques do programa de hoje. Dória desiste de concorrer à presidência da República. PT promete pressionar o TSE sobre papel do Telegram nas eleições. E a Bélgica é o primeiro país a impor medidas restritivas a infectados com a varíola do macaco. Destaques desta segunda-feira para você aqui em Os Pingos nos Is. Opinião. Hora de colocar os pingos nos is. O ex-governador de São Paulo, João Dória, anunciou nesta segunda-feira a desistência de sua pré-candidatura à presidência da República pelo PSDB. Em pronunciamento transmitido em suas redes sociais, o vencedor das prévias da sigla comunicou que abre mão da disputa por não ser o consenso do partido. Hoje, neste 23 de maio, serenamente, entendo que não sou a escolha da cúpula do PSDB. Aceito esta realidade com a cabeça erguida. Sou um homem que respeita o bom senso, o diálogo e o equilíbrio. Sempre busquei e seguirei buscando o consenso, mesmo que ele seja contrário à minha vontade pessoal. O PSDB saberá tomar a melhor decisão no seu posicionamento para as eleições deste ano. Me retiro da disputa com o coração ferido, mas com a alma leve. Dória fez um discurso breve no qual evitou o tom de conflito e exaltou suas alegadas realizações como prefeito de São Paulo e governador do estado. Ao final do discurso, o ex-governador disse que não se trata de sua despedida da política, abraçando sua esposa e fazendo uma cara de choro com sinal de agradecimento. O presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo, esteve presente no anúncio e posteriormente declarou que o apoio dos tucanos ao MDB de Simone Tebet. Nas redes sociais, João Dória disse sair da disputa com o coração ferido. Apesar da comoção, Tucano foi alvo de críticas. O senador Flávio Bolsonaro disse que a conta do autoritarismo é a impopularidade, relembrando a dura política de isolamento adotada por Dória em São Paulo. O empresário Luciano Hang disse que chegou o momento de o ex-governador mais esperava chegou. Esse dia chegou, o do Fique em Casa. O deputado federal Eduardo Bolsonaro chamou Tucano de calcinha e alegou que ele não desistiu, mas sim desistiram dele. Quem também não deixou escapar o momento, ironizou e fez piadas com o João Dória foi o presidente Jair Bolsonaro. O chefe do executivo disse que desistiu da disputa do cinturão dos pesos médios do UFC. Já a deputada Joyce Hasselmann saiu em defesa do amigo e disse que o Brasil e o PSDB perdem com a desistência de Dória, além de afirmar que a política é um moedor de carne, um rolo compressor. Com esse destaque, a gente abre, então, a edição desta segunda-feira de Os Pingos nos Is. A gente vai direto a Brasília. José Maria Trindade, hoje de volta aqui com a gente. Como é que esse anúncio movimentou aí a capital hoje, Zé? Boa noite. Pois é, uma grande tensão, né? Não fosse esta disputa interna, ninguém nem se lembraria do PSDB nesta hora, viu? Muito boa noite, meu caro Vitor. Boa noite, Fiuza. Muito boa noite, Roberto. Seja bem-vindo. Boa noite, Ana. E boa noite especial a você que nos acompanha aqui nos Pingos nos Is. Olha, esta desistência do Dória sob pressão, né? Isso é realidade, ele não desistiu sozinho. Isso não muda muito a estratégia dos partidos políticos por aqui. Marca, sim, ali uma lição da política, de que nem sempre os planos de atacar outro candidato é um plano bom para se protagonizar. Essa foi a estratégia do ex-governador de São Paulo, João Dória, e que fez um governo bom. Ele fez um governo bom porque tinha dinheiro. Todos os governadores e prefeitos estão com dinheiro, muito dinheiro em caixa. 360 bilhões de reais. É isso que os governadores e prefeitos têm. Algum desse dinheiro aí é naturalmente levado para pontos específicos, mas isto significa investimentos. Dória apostou nas vacinas para se colocar como um candidato progressista e um candidato que se contrapõe ao presidente Jair Bolsonaro. Naquela época, o cálculo dele é o seguinte: quem bater mais no presidente Jair Bolsonaro vai para o segundo turno. Ele fez essas contas e fez a chamada marcha da insensatez. Bateu no presidente Jair Bolsonaro, fez críticas indevidas, fez o contraponto em absolutamente tudo de uma forma irracional.
Eu nunca tinha visto governador fazer uma oposição tão cerrada a um presidente da República. Governantes se entendem porque têm responsabilidades. E num momento muito crítico, uma pandemia assolando o país e ele fazendo divergências e luta política. Tá certo, ele criou ali a vacina possível, que trouxe para cá a Coronavac, fez o discurso e tal, mas ele exagerou e abandonou o Estado, em nome exatamente dessa política. E aí vem os bastidores. O Dória ganhou uma prévia e arrebentou o PSDB, dividiu o PSDB. Não fosse esse debate interno do PSDB e essa disputa de pressão contra pressão, nós não estaríamos falando aqui de João Dória nem do PSDB. Seria apenas um assunto diluído nesta posição política que é já de polarização entre o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula. Esta é a realidade. Eu ouvi agora há pouco de um deputado importante do PSDB dizendo, lá na Avivá, ou seja, a vida continua. A expectativa de São Paulo é fazer 10 deputados do PSDB. Eu acho otimista demais, mas dizem que o deputado, o governador Rodrigo Garcia está empenhado nisso. E é a prioridade nacional do PSDB, fazer uma bancada e pronto. O Aécio Neves está tentando ali recriar um candidato no PSDB, o Eduardo Leite, que perdeu, e já ouvi de parlamentares dizendo o seguinte, não fica bem. Ele perdeu as prévias eleitorais, a consulta interna, a democracia interna do partido. Como colocá-lo agora como candidato? Então a aposta é Simone Tebet, de uma maneira despretensiosa, em que o PSDB pode fazer aí o seu projeto de tentar pelo menos manter o número de deputados atualmente e criar uma base. Já existe quem fala no PSDB natal refundação partidária. Isso significa rever conceitos, fazer uma autodeterminação de postura partidária, porque a coisa está mesmo virando geleia. Eu vi nessa fotografia aí o Dória cercado de tucanos tradicionais, o Embaçaí, o Bruno Araújo, que foi indicado por Dória, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, né? Isso aí já significa uma tentativa de reaglutinação e uma tentativa de salvar o PSDB. Essa é a realidade. O senador Flávio tem razão. Ele não desistiu. Ele foi desistido há muito tempo. Ouvi de parlamentares dizendo que conversavam com ele. Governador, está na hora de decidir sim ou não. Política tem um time. E ele perdeu. Já devia ter tomado essa decisão lá atrás, porque isso aí já estava escrito na política. Você, Guilherme Fiuza, que nos diz desse anúncio feito hoje pelo ex-governador Fiuza. Boa noite, bom começo de semana. Salve, Vitor. Boa noite para você também, boa noite, bom começo de semana. Zé Maria, Ana, bem-vindo Roberto Mota, um abraço ao mestre Augusto Nunes e boa noite a todos. A candidatura de João Dória à presidência é uma piada e você não desiste de uma piada de mau gosto. Isso aí, Vitor, tem importância porque essa trajetória aí de João Dória na política é a aventura mais irresponsável e perniciosa da política brasileira contemporânea. Esse personagem, esse homem, incorporou o que muitos fizeram, mas ele é um emblema talvez mais eloquente aí do que todos os outros, do uso de uma crise de saúde para fazer demagogia. Esse personagem fez de tudo nessa feira demagógica que era tudo isso, ele achava que ia embalar isso aí e sair presidente da República. Você vê o tino político que ele tem. Mas essa aventura custou muito caro para a população. Ele chegou ao ponto de alardear índice de eficácia falso de vacina. Nós vimos ele com aquela junta lá que não é nada, centro de contingência, aquele espetáculo macabro, fazia cloroquina, não cloroquina, alardeando e usando o Butantan para alardear 100% de eficácia da vacina que ele veio
oferecer contra casos graves e óbitos. Isso é falso. Isso é falso. E ele tem, entre outros símbolos, a revelar a sua impostura, a morte do grande ator Tarcísio Meira, vacinado com a vacina dele. Ele fez diversos outros absurdos, perpetrou, nessa caminhada muito grave. Eu acho que todos esses que fizeram isso têm que responder por isso, porque o preço é altíssimo. Eles espalharam o pânico, que é diferente de você alertar sobre os riscos e tentar uma política de convivência que proteja os vulneráveis. Ele não fez nada disso. Ele seguiu uma propaganda grosseira. Ele usou o nome do Butantan para dizer que a propaganda grosseira dele tinha salvo um determinado número exato de vidas. Isso é uma vergonha para o Instituto Butantan. Esse é o João Dória, um arrivista, um propagandista de quinta categoria no meio de uma tragédia. Ele fez muito mal a São Paulo e ao Brasil. Ele foi bruto e violento nas suas políticas de trancamento ameaçadoras. E não tinha ciência nenhuma nisso, nenhuma. Esse lockdown grosseiro aí já foi suscetível de diversas análises acadêmicas sérias. Nenhuma delas mostra que as áreas mais trancadas desse jeito absurdo, trancar parque, soldar a porta de comércio, nada disso aparece com resultados cientificamente aferíveis. Isso é uma vergonha. Então esse personagem é isso aí, ele fez essa propaganda achando que ia sair daí alguma coisa e sai disso como um emblema de um período de hipocrisia no Brasil e no mundo. Análise agora da Ana Paula Henkel, lá em Los Angeles, nos Estados Unidos. Boa tarde, Ana. Boa noite, Vitor. Boa noite, Zé. Boa noite, Mota, querido Fiuza. Um beijo ao nosso mestre Augusto Nunes, ainda de férias. Estamos com saudades. E boa noite à nossa audiência maravilhosa. Bom, o Fiuza tocou no ponto aí, da falsa eficácia que o Butantan, inclusive, tuitou, foi aos seus canais oficiais e tuitou que a vacina que o Dória tanto se colocou como pai da vacina e pai da panaceia da Covid o ano passado e também em 2021, ano passado, eles tuitaram que a vacina tinha 100% de eficácia contra os estágios avançados e a morte. Nós vimos que não foi bem assim. Não houve retratação, não houve pedido de desculpas, não houve meia-culpa, simplesmente ignoraram o fato de que não era verdade, jogaram os tweets e as declarações oficiais para debaixo do tapete, nada para ser visto aqui, vida que segue. Depois tivemos também as afirmações de que lockdown salvavam vidas. Desde o começo da pandemia, nós trouxemos aqui a declaração de Great Barrington, que é uma declaração responsável, feita por cientistas, médicos que estão envolvidos com vacinas e epidemias durante 30, 40 anos, de Oxford, de Stanford, de Harvard, dizendo que o lockdown, do jeito que estavam querendo aplicar no mundo todo, não era apenas perigoso, mas não era a solução, mas que era perigoso, que poderia até estender a vida do vírus, as próprias variantes, que isso poderia alongar aí o tempo de pandemia. Pois bem, essa declaração lá atrás se mostrou também que estava certa, porque são cientistas que inclusive foram cancelados, mas o governo João Dória disse que o lockdown estava salvando vidas. Depois tivemos, Vitor, na CPI do circo, na CPI da Covid, que foi usada aí como palanque político, nós tivemos uma cantora médica que jamais apresentou um único trabalho científico, que foi para lá exatamente para deturpar as informações oficiais do governo do presidente Jair Bolsonaro, deturpar as informações que chegavam também de outros lugares do mundo, para puxar aí
o canto, mais uma vez, entoar o canto de genocida, fascista, todos os istas que nós conhecemos, e ela que nunca apresentou nenhum trabalho, que não esteve na linha de frente de tratamento dos pacientes da Covid em toda a pandemia, ela foi convidada pelo governador João Dória a ser aí uma das cabeças contra a pandemia no estado de São Paulo. Não aceitou, sumiu, não quis dar entrevistas, mas mesmo assim foi alçada a musa intelectual da pandemia. Mas dentro disso tudo, Vitor, existe um ponto que é muito importante a gente lembrar aqui também, porque ele é um ponto grave dentro do que nós vimos do governador João Dória dentro da pandemia. Nós vimos o governador de São Paulo pedir ao vivo a cabeça de um jornalista. Ele pediu ao vivo a cabeça do nosso querido parceiro aqui da Jovem Pan, Rodrigo Constantino, porque o Constantino estava exatamente como um bom jornalista deve fazer, questionar, indagar, perguntar, mostrar que algumas declarações que ele dava e que o governo dele dava não condiziam com a realidade depois de algum tempo. E ele pediu a cabeça de um jornalista ao vivo. E o Brasil aprendeu que durante a pandemia os tiranos eles podem ter até pensado que eles tinham poderes, Vitor, mas a conta começa a chegar. A gente sempre fala aqui, o brasileiro gostou de política, não adianta, a gente vai repetir. O brasileiro agora sabe o nome de todo mundo, sabe as políticas, sabe o que foi dito em cada reunião, seja na esfera municipal, governamental, federal, no STF, no TSE. E agora o João Dória, ele simplesmente paga o preço dessa educação intelectual do povo brasileiro, seja na classe alta, na classe média, na classe baixa. Agora o brasileiro vai começar a mostrar exatamente, e acho que o primeiro sinal é essa desistência aí da candidatura do João Dória, que ele vai começar a tomar as rédeas do país. Pode demorar um pouco, não tem problema. Temos que limpar o Senado, temos que limpar a Câmara, temos que colocar outros ministros no STF. Pode levar tempo, mas o brasileiro já entendeu que ele é capaz de tomar as rédeas do país. A opinião agora é de Roberto Mota, hoje com a gente aqui mais uma vez em Os Pingos nos Is. Boa noite, Mota. Boa noite, Brown. Boa noite, Ana Paula, Fiuza, Zé Maria. É sempre uma honra voltar aqui. Boa noite a toda a nossa audiência que está nos acompanhando. Essa é a história do João Dória, né? João Dória se elegeu prefeito no primeiro turno, em 2016, o que não acontecia desde 1992 em São Paulo, e logo fez a promessa, assumiu o compromisso de completar o seu mandato de prefeito. Mas 15 meses depois ele renunciou ao mandato para ser candidato ao governo do estado, em 2018. E qual era o slogan, qual era a hashtag de João Dória? Bolsodória. Quem não se lembra do Bolsodória? Muito bem, chegou a pandemia e João Dória resolveu assumir o protagonismo vacinal e usar isso como uma arma para entrar no embate direto contra o presidente Jair Bolsonaro. Aliás, não só contra o presidente, contra todos que acreditam em liberdade, Estado de Direito, democracia. Todos nós assistimos cenas absurdas que aconteceram em São Paulo, já foram brilhantemente descritas aqui pela Ana Paula, pelo Fiuza. Eu só vou lembrar aqueles episódios, os discursos do então governador João Dória, em que ele vinha mascarado, com todos os seus secretários mascarados, numa sinalização de virtude. É isso que se chama aquele gesto. Ele, com a máscara, mostrava que ele era superior a todos nós. Muito bem. João Dória renunciou ao governo do estado para sair candidato à presidência. Ganhou prévias internas no PSDB, derrotando o Eduardo Leite, mas agora foi preterido por seu partido. E aí é justo perguntar, por quê? Bom, a resposta é óbvia, pela rejeição que a sua figura provoca
nos eleitores. A preocupação principal do PSDB agora é com as campanhas para deputado estadual, deputado federal, dos candidatos do PSDB que inevitavelmente teriam a sua imagem colada à de João Dória. João Dória é um excelente homem de marketing, mas parece que na hora de vender o principal produto, que é ele mesmo, ele não encontrou compradores. E analistas de política pensam, aqui estão estimando, que ele talvez vá em frente com a judicialização. Aliás, tem até gente que diz que há rumores de que ele já teria judicializado, que já existiria um processo em andamento. Mas é pouco provável que isso dê alguma coisa. Provavelmente a justiça vai decidir que isso é um assunto interno do partido. Para finalizar, vamos só lembrar uma coisa: as tais prévias do PSDB, que não deram em nada e que incluíram um episódio de um aplicativo desenvolvido que não funcionou, essas prévias custaram 12 milhões de reais. Do meu dinheiro, do seu dinheiro.